Sua carteira de investimentos está no vermelho, como se estivesse envergonhada do próprio desempenho. É uma sensação familiar, não é? As notícias gritam sobre a derrocada, os gráficos despencam e sua mão coça para apertar o botão de vender tudo. Pare. Respire fundo. Hoje, vamos conversar sobre como uma filosofia milenar, nascida há mais de 2000 anos, pode se tornar o seu melhor consultor financeiro em 2024. Vamos analisar como os princípios dos estoicos, como o imperador Marco Aurélio e o sábio Sêneca, podem ajudá-lo não apenas a sobreviver a uma queda do mercado, mas a sair dela mais forte. Acha que filosofia e dinheiro não combinam? Eu prometo, ao assistir a este vídeo até o fim, você vai olhar para sua carteira com olhos completamente diferentes. Antes de tudo, vamos entender rapidamente o que é, afinal, esse tal de estoicismo. Esqueça a imagem da pessoa com cara de pedra que reprime todas as emoções. Isso é um mito de Hollywood. Na verdade, o estoicismo é uma filosofia de vida prática, uma espécie de sistema operacional para a mente. Seu objetivo principal é ajudar o indivíduo a alcançar um estado de tranquilidade e propósito interno, independentemente das circunstâncias externas. A ideia central dos estoicos que usaremos hoje é chamada de dicotomia do controle. Ela é simples, como tudo que é genial. No mundo, existem coisas que podemos controlar e coisas que não podemos. E sabe o que o investidor não pode controlar de jeito nenhum? As flutuações diárias do mercado, as notícias globais ou as decisões dos bancos centrais. Mas sua reação a elas, sua estratégia e suas próprias ações. Isso sim, você controla. É nessa simples distinção que reside o grande segredo para o equilíbrio financeiro e mental. Então, vamos direto ao ponto. Qual é, de fato, o maior inimigo do investidor? A maioria responderia: a queda do mercado, a inflação, as más notícias. Mas os estoicos ririam dessa resposta. Eles sabiam que o verdadeiro inimigo não está em Wall Street, mas sim dentro da nossa própria cabeça. São as nossas emoções. O medo, quando tudo está caindo, e a ganância, quando tudo está subindo. Esses dois cavaleiros do Apocalipse nos forçam a cometer os atos mais estúpidos, vender no fundo do poço e comprar no pico máximo. O mercado é apenas uma ferramenta, ele é neutro. A nossa reação aos seus movimentos, no entanto, é que determina se vamos ganhar ou perder. Imagine um cirurgião que entra em pânico ao ver sangue. Você confiaria nele? Então, por que confiamos a gestão do nosso dinheiro a um eu em pânico? O estoicismo nos ensina a ser esse tipo de cirurgião para a nossa carteira de investimentos, serenos, calculistas e focados no processo e não no ruído emocional que nos cerca. Este é o primeiro e mais crucial passo para a estabilidade financeira. Antes de gerir o dinheiro, aprenda a gerir a si mesmo. Agora, vamos aplicar na prática o famoso princípio da dicótoma do controle. Pegue uma folha de papel ou abra seu bloco de notas. Divida o espaço em duas colunas. Na coluna da esquerda, liste tudo o que está relacionado aos seus investimentos, mas que não está sob seu controle. Por exemplo, o preço das ações hoje, as notícias de amanhã, a taxa de inflação, a política global, as opiniões dos analistas. Você notará que esta lista será longa e talvez assustadora. Agora, na coluna da direita, anote o que você realmente pode controlar. Por exemplo, sua estratégia de investimento, o valor dos aportes regulares, a diversificação da carteira, a decisão de não vender em pânico, o tempo dedicado ao estudo das empresas. Você perceberá que, embora esta lista seja menor, ela é infinitamente mais importante. Os estoicos nos ensinam a dedicar 100% da nossa energia e atenção à coluna da direita e a ignorar completamente a da esquerda. Pare de atualizar as cotações a cada 5 minutos. Em vez disso, verifique se sua carteira está alinhada com sua estratégia inicial. Este exercício simples muda o foco de uma preocupação impotente para uma ação construtiva.
Você deixa de ser uma vítima do mercado e se torna o arquiteto do seu próprio futuro financeiro. Aprofundemos o primeiro princípio que deriva da dicotomia de controle. Concentre-se nas suas ações e não nos resultados. Imagine um arqueiro estoico. Ele pode fazer tudo de maneira impecável. Selecionar o melhor arco, puxar a corda com a força exata e levar em consideração a direção do vento. Ele controla totalmente o processo do disparo. Mas, no momento em que a flecha é disparada, ela já não está mais sob seu controle. Uma rajada de vento inesperada pode desviá-la do alvo. O arqueiro estoico não vai se lamentar profundamente se errar o alvo. Ele avaliará a qualidade do seu tiro, e não o acerto. Nos investimentos, a lógica é exatamente a mesma. O seu disparo é a sua estratégia. Você pode selecionar ativos de qualidade, diversificá-los e fazer aportes regulares na conta. Você está fazendo tudo certo, mas o mercado pode despencar, e o seu portfólio pode mostrar um prejuízo temporário. Esta é a tal rajada de vento. O investidor inexperiente vai se guiar pelo vermelho do aplicativo e cair no desespero. Já o investidor estoico diria a si mesmo: eu segui o meu plano, as minhas ações foram as corretas, o resultado não está sob o meu controle. Essa postura alivia uma enorme pressão psicológica e permite que se atue de forma racional, em vez de agir impulsivamente e de forma errática. Agora, vamos abordar um dos exercícios estoicos mais poderosos, ainda que um tanto sombrio. Chama-se Premeditatio Malorum, que pode ser traduzido como a antecipação dos males. Parece assustador, mas, na verdade, é uma ferramenta incrivelmente útil para qualquer investidor. A essência é simples. Em vez de apenas esperar o melhor, imagine detalhadamente o pior cenário possível. Sente-se em silêncio e pergunte a si mesmo: o que de pior pode acontecer com meus investimentos? Digamos que sua carteira caia 50%, não 10%, não 20%, mas pela metade. O que você faria? Como isso afetaria sua vida? Você conseguiria pagar suas contas? Teria que abrir mão de alguns planos? Pense em um plano de ação concreto para esse cenário. Talvez você decida que precisa de uma reserva financeira maior, ou que assumiu um risco excessivo. O paradoxo é que, ao encarar o seu medo e se preparar para ele perde o poder. Você deixa de temer o desconhecido, porque o pior cenário já foi analisado e você já tem um plano. Isso é como um alarme de incêndio financeiro. É melhor fazer o simulado em tempo de paz do que entrar em pânico durante o fogo real. Um outro conceito crucial do estoicismo é o famoso amor fati, que significa amor ao seu destino. Atenção! Isso não quer dizer que você deva ficar feliz ou celebrar os prejuízos. Significa, sim, aceitar a realidade como ela se apresenta, sem lamúrias ou resistência. O mercado não é seu amigo, nem seu inimigo. Ele não está ali para tentar arruinar você, nem para fazê-lo rico. O mercado é apenas uma força da natureza, uma entidade, como o oceano ou o clima. Por vezes está calmo, e noutras está em plena tempestade. Reclamar de uma correção de mercado é tão inútil quanto reclamar da chuva. Você não pode mudar o clima, mas pode pegar um guarda-chuva. Nos investimentos, o seu guarda-chuva são a sua estratégia sólida, a sua diversificação e o seu sangue frio. Quando você aceita a volatilidade como uma parte inerente e natural do jogo, ela deixa de o assustar. Você passa a entender que as quedas são tão naturais quanto os picos de alta. Mais ainda, é justamente durante as tempestades que surgem as melhores oportunidades. Aceitar a realidade não é sinônimo de passividade. É libertar a energia que estava a gastar com preocupações e negação e canalizá-la para ações sensatas e disponíveis neste exato momento. Ame o seu destino, o seu amor fati, mesmo que ele lhe tenha trazido perdas temporárias, pois tudo isso faz parte da jornada. Marco Aurélio, o imperador romano e um dos maiores pensadores estoicos, mantinha um diário pessoal,
onde registrava suas reflexões diariamente. Ele anotava seus pensamentos, seus medos e analisava suas reações. Então, por que um investidor não faria exatamente o mesmo? Crie o seu Diário do Investidor. Pode ser um simples caderno ou um arquivo digital no computador. Registre não apenas o que você compra ou vende, mas, crucialmente, o porquê de cada decisão. Quais eram seus pensamentos e emoções naquele momento? Por exemplo, o mercado caiu 5% hoje. Senti pânico e quis vender tudo, com medo de uma queda ainda maior. Mas decidi manter a estratégia e não fazer nada. Ou ainda, comprei ações da empresa X, porque todo mundo estava falando sobre elas e eu estava com medo de perder a oportunidade. Depois de 6 meses ou um ano, releia esses registros. Você ficará surpreso ao descobrir quantas vezes seus impulsos emocionais estavam completamente errados. Este diário se tornará seu coach pessoal. Ele revelará seus pontos fracos, suas distorções cognitivas e os seus gatilhos de pânico. Manter este registro é um exercício de mindfulness que transforma você. Em vez de ser um jogador reativo, que se abala a cada pequena oscilação do mercado, você se torna um estrategista reflexivo e consciente. Sêneca, outro grande estoico, foi um dos homens mais ricos de Roma. No entanto, ele fazia questão de lembrar a si e aos outros que a verdadeira riqueza vai muito além do dinheiro. Ele escreveu: "Não é pobre quem tem pouco, mas sim quem deseja mais." Como isso se aplica aos investimentos? De forma muito simples. Quando o mercado está em queda, nós nos fixamos apenas nos números. Pensamos: perdi 10 mil, ou minha carteira encolheu 15%. Automaticamente, passamos a associar nosso valor pessoal e nossa felicidade ao saldo da conta da corretora. O estoicismo nos convida a mudar o foco. Pergunte a si mesmo: afinal, por que estou investindo? A resposta dificilmente será: para ter 1 milhão na conta. O mais provável é que seja para garantir o futuro da minha família, para poder viajar, ou para ter liberdade de escolha. Estes são os seus verdadeiros objetivos. A queda do mercado é apenas uma flutuação temporária no caminho até eles. Sua casa, sua família, sua saúde, suas habilidades, tudo isso permanece com você. Quando você se lembra desses valores reais, a desvalorização temporária de ativos virtuais deixa de parecer o fim do mundo. É apenas uma ondulação na água, não o naufrágio do seu navio da vida. Lembre-se, a carteira de investimentos é uma ferramenta para viver a vida, e não a própria vida. O investidor moderno vive no epicentro de um furacão de informações. Dezenas de sites, canais de Telegram e YouTubers gritam para você o que fazer. Venda tudo agora. Compre esta ação, ela vai disparar. O apocalipse está chegando. Este ruído informacional é a principal fonte de pânico e decisões precipitadas. Os estoicos nos ensinariam a usar um poderoso filtro mental. Antes de consumir qualquer notícia ou conselho, faça a si mesmo 3 perguntas. Primeiro, esta informação é factual e baseada em dados, ou é apenas a opinião e a emoção de alguém? Segundo, esta informação é útil para as minhas decisões de longo prazo? Terceiro, o assunto desta notícia está na minha zona de controlo? Você vai descobrir que 99% do conteúdo financeiro não passa neste filtro. A previsão de um analista sobre para onde o mercado irá amanhã é uma opinião, não um facto. A notícia de um escândalo em alguma empresa é inútil se você é um investidor de longo prazo com uma carteira diversificada. Cancele a subscrição de tudo o que lhe causa ansiedade e o faz agir impulsivamente. Fique apenas com 1 ou 2 fontes confiáveis para obter os factos. O detox informacional estoico é a melhor coisa que você pode fazer pela sua saúde mental e pelo seu capital. Para os estoicos, a paciência era uma das principais virtudes, mas para o investidor, a paciência não é apenas uma virtude, é uma verdadeira superpotência. Todo o universo financeiro é baseado na velocidade.
High Frequency Trading, notícias a todo minuto, transações instantâneas. Somos condicionados a acreditar que é preciso estar sempre em movimento para lucrar. O estoicismo, por outro lado, nos ensina sobre o poder da inação. O lendário investidor Warren Buffett, cuja filosofia é profundamente influenciada pelo estoicismo, costumava dizer: o mercado de ações é um mecanismo para transferir dinheiro dos impacientes para os pacientes. Um mercado em queda livre é o teste supremo de paciência. Cada fibra do seu ser grita: tome uma atitude. No entanto, na maioria das vezes, a ação mais correta é justamente a inação. Simplesmente continue seguindo seu plano, fazendo aportes regulares e esperando. A mágica dos juros compostos só se manifesta no longo prazo. Ao tentar adivinhar o fundo do poço ou prever a reversão do mercado, você deixa de ser um investidor e se torna um mero especulador, um jogador. O estoico, por sua vez, entende que o tempo é seu principal aliado. Ele planta uma árvore e não a desenterra diariamente para checar o crescimento das raízes. Ele simplesmente a rega e espera pacientemente pelos frutos. Seu portfólio de investimentos é exatamente essa árvore. O mito do dinheiro fácil é, talvez, o mito mais perigoso que existe na bolsa de valores. As histórias de pessoas que ficaram milionárias do dia para a noite, surfando alguma ação da moda, são sedutoras e mexem com o nosso imaginário. Mas para cada história dessas, há milhares de outras de quem perdeu tudo na busca pelo ganho rápido. Os estoicos desprezavam a perseguição por prazeres e resultados imediatos. Eles valorizavam a disciplina, a consistência e o trabalho de longo prazo. É por isso que a filosofia estoica se alinha tão perfeitamente com a estratégia de investimento de longo prazo. Quando você compra não apenas um código de negociação, mas sim uma participação em um negócio de qualidade, você aposta não nas cotações de amanhã, mas no crescimento dessa empresa ao longo de muitos anos. Uma queda de 20 ou 30% no preço da ação de uma boa companhia não muda a essência do negócio em si. Para o investidor estoico de longo prazo, isso não é uma tragédia, mas sim uma liquidação. É a oportunidade de comprar um ativo sólido por um preço mais baixo. A ganância nos leva a caçar foguetes que prometem disparar amanhã. A sabedoria estoica, por outro lado, nos direciona à busca por empresas confiáveis que crescerão de forma sólida por décadas. A escolha é sua. A caçada rápida e perigosa, ou o cultivo lento, porém seguro. Epicteto, outro grande estoico que trilhou o caminho de escravo até se tornar um filósofo respeitado, falava muito sobre liberdade. Mas ele não se referia à liberdade política, e sim à liberdade interna. Ele ensinava que nos tornamos escravos quando nos apegamos a coisas que não nos pertencem ou que não podemos controlar. Agora, pare para pensar. Com que frequência nos tornamos escravos da nossa própria carteira de investimentos? Ficamos eufóricos quando ela sobe e caímos no desespero quando ela desce. Nosso humor e nossa autoestima passam a depender diretamente daqueles números verdes e vermelhos na tela. Isso é o que Epicteto chamava de escravidão. O seu patrimônio líquido, o seu net worth, não é o seu valor próprio, o seu self-worth. Você não é o saldo da sua conta na corretora. Para encontrar a liberdade, você precisa criar uma distância emocional entre você e o seu dinheiro. Repita para si mesmo: meus investimentos são apenas uma ferramenta. Eles não definem quem eu sou. Ao romper esse vínculo emocional, você será capaz de tomar decisões sobre seus ativos de forma muito mais objetiva e racional. Você não venderá mais por medo de ficar mais pobre, nem comprará por pura ganância de se sentir mais rico. Você estará simplesmente gerenciando uma ferramenta para atingir os seus objetivos de vida. Investidores frequentemente confundem dois conceitos fundamentais: preço e valor. Preço é o que você paga por uma ação hoje. Ele muda constantemente, dependendo do humor do mercado, das notícias e da própria euforia ou pânico da multidão. Já o valor é o custo intrínseco,
a base fundamental do negócio por trás daquela ação. Ele é muito mais estável e depende diretamente dos lucros, dos ativos e das perspectivas futuras dessa empresa. O investidor estoico, assim como qualquer investidor sensato, foca sempre no valor e não no preço. Em um mercado em queda, o preço de muitas excelentes empresas pode cair significativamente abaixo do seu valor real. A multidão, em pânico, vende tudo o que tem, sem distinguir se o negócio é bom ou ruim. Para o investidor estoico, isso não é motivo para pânico, mas sim uma oportunidade única. Ele não enxerga apenas um gráfico em declínio, mas sim a chance de comprar uma participação em uma excelente empresa com um grande desconto. Ele age como um comprador em uma liquidação. Se o item que ele desejava há muito tempo está pela metade do preço, ele fica feliz e compra, em vez de sair correndo de medo. Para aprender a enxergar o valor, é preciso fazer o seu dever de casa, estudar as empresas e compreender a fundo o seu modelo de negócio. Isso é mais complexo do que apenas olhar para o preço, mas é exatamente essa abordagem que permite manter a calma e, melhor ainda, tirar proveito do caos do mercado. A virtude estoica da humildade nos ensina a reconhecer os limites do nosso próprio saber. É impossível saber tudo sobre todas as coisas. Ao aplicarmos isso ao mundo dos investimentos, chegamos a um conceito crucial: o círculo de competência. Ele representa as indústrias e empresas cujo modelo de negócio você realmente domina. Talvez você trabalhe com TI e compreenda a fundo o funcionamento do mercado de software. Ou é médico e conhece bem as farmacêuticas. Ou, quem sabe, é apenas um gamer assíduo e consegue enxergar as tendências na indústria de jogos eletrônicos. Seu círculo de competência é a sua fortaleza. Invista predominantemente dentro dele. Por que isso é tão vital em um mercado em queda? Porque, quando as ações de uma empresa que você estudou a fundo caem, você tem a convicção interna das suas perspectivas de longo prazo. Você sabe que o negócio dela não foi afetado, e a desvalorização do preço é apenas um fenômeno temporário. Você não entra em pânico. Agora, se você comprou ações de alguma biotecnológica, sem entender nada dos seus projetos, apenas porque alguém sugeriu, o primeiro sinal de queda irá gerar um pavor imediato. Você não saberá se o problema é fundamental ou apenas pânico do mercado. Invista naquilo que você entende. Este é um princípio estoico que lhe poupará muitos nervos e muito dinheiro. O estoicismo não trata de evitar o risco por completo. Ele se concentra na gestão inteligente e racional dele. Sêneca, por exemplo, aconselhava escolher caminhos onde o potencial de ganho excedesse de longe o potencial de perda. No mundo das finanças modernas, isso é conhecido como apostas assimétricas. Pense neste cenário. Você pode perder apenas uma unidade, mas tem a possibilidade de ganhar 100. É uma aposta com uma assimetria de risco-recompensa extremamente favorável. Como aplicar essa lógica em um mercado em baixa? Quando um ativo já sofreu uma queda significativa, o potencial para perdas adicionais tende a ser muito menor do que o potencial de crescimento a longo prazo. Ao comprar ações de empresas de qualidade após uma forte correção, você está, essencialmente, fazendo uma aposta assimétrica. Sim, o preço pode cair mais 10 ou 20%. Esse é o seu risco limitado. Contudo, em uma perspectiva de poucos anos, elas podem se valorizar em 100, 200%. Essa é a sua recompensa potencial, significativamente maior. O investidor em pânico enxerga somente o risco de uma nova queda. Já o investidor estoico, munido de lógica e racionalidade, enxerga a oportunidade assimétrica. Ele não tenta acertar o fundo do poço. Isso é uma missão impossível. Ele simplesmente entende que as probabilidades se deslocaram a seu favor, e por isso age com serenidade, distribuindo suas compras ao longo do tempo para mitigar ainda mais o risco. Como um estoico enxerga a diversificação? Num primeiro momento, pode parecer apenas um jargão técnico tirado de livros de finanças.
Mas, na verdade, por trás disso, reside uma profunda sabedoria estoica. A diversificação é o reconhecimento prático de que o futuro é imprevisível e está fora do nosso controle. Não sabemos qual setor vai decolar na próxima década, nem qual entrará em colapso. Não temos como prever qual empresa enfrentará problemas inesperados. Ao distribuirmos nossos investimentos por diferentes ativos, países e setores da economia, estamos, essencialmente, dizendo ao universo: eu sei que nada sei, não posso prever o futuro, por isso me preparo para diversas possibilidades. Isso é uma manifestação de humildade intelectual. Quando uma parte do seu portfólio cai, outra pode estar crescendo, ou caindo, mas de forma menos acentuada, suavizando as oscilações gerais. Isso protege você não apenas de perdas financeiras, mas também de grandes abalos emocionais. Um portfólio diversificado é como um navio com vários compartimentos estanques. Mesmo que um deles seja perfurado, a embarcação continua flutuando. É o seu mecanismo interno para aceitar a imprevisibilidade do mundo. Uma das melhores maneiras de superar nossas fraquezas emocionais é, surpreendentemente, nos excluirmos do processo de tomada de decisão. Parece estranho, mas os estoicos aprovariam isso. Eles valorizavam sistemas e hábitos que nos ajudam a agir corretamente no piloto automático, sem depender da força de vontade, que pode falhar em momentos de estresse. No mundo dos investimentos, isso se concretiza através da automação. Configure depósitos regulares e automáticos na sua conta de corretagem e a compra automática de fundos ou ações escolhidas por você, usando um valor fixo. Por exemplo, todo dia 10 de cada mês, um determinado valor é debitado do seu cartão e usado para comprar cotas de um fundo de índice. Ponto final. Você não precisa tomar a decisão de comprar ou não. Você não precisa olhar para o mercado e se perguntar se é o momento certo. O sistema faz tudo por você. Essa abordagem, conhecida como custo médio em dólar, ou DCA, é especialmente eficaz em mercados em queda. Seu valor fixo compra automaticamente mais ações quando elas estão baratas e menos quando estão caras. Assim, você se beneficia sistematicamente das quedas, sem nem precisar pensar nisso. Isso é estoicismo em sua forma mais pura. Criar um sistema inteligente que o protege da sua própria irracionalidade. Vamos retornar à maior tentação durante um mercado em baixa: a vontade de se desfazer de tudo. Essa é a reação instintiva de luta ou fuga que a evolução programou em nós. Nosso cérebro detecta a ameaça, os prejuízos, e grita: fuja! Mas o mercado de ações é justamente o lugar onde os instintos, na maioria das vezes, nos levam ao desastre. Vender em pânico é a maneira garantida de realizar o prejuízo. Você transforma uma perda temporária, que existe apenas no papel, em algo real e definitivo. O estoico, nessa situação, recorrerá novamente à dicotomia do controle. Posso controlar a queda do mercado? Não. Mas posso controlar o meu dedo no botão de vender? Sim. A decisão de não vender é uma atitude ativa baseada na disciplina, e não uma espera passiva. É a sua escolha consciente de manter o seu plano de longo prazo. Lembre-se de todas as crises anteriores, 2008, 2000 e assim por diante. Depois de toda a queda, mesmo as mais severas, o mercado sempre se recuperou e atingiu novos picos. Os únicos que perderam foram aqueles que venderam no fundo do poço e nunca mais voltaram. Paciência e a capacidade de resistir ao instinto de venda em pânico são o que realmente diferenciam um investidor de sucesso de todos os outros. Sua única tarefa é simplesmente atravessar a tempestade. Se vender quando o mercado está em queda é um erro, então talvez o certo seja comprar. A linha entre a coragem estoica e a imprudência é muito tênue. Comprar cegamente tudo o que está a cair, no entanto, é uma péssima estratégia. A verdadeira arte, o ápice da maestria em investimento, é adquirir ativos de qualidade, previamente selecionados, a preços reduzidos. Como é que um estoico toma esta decisão?
Ele não seguia pelas emoções, mas sim pela lógica e por um plano meticulosamente preparado. Ainda em tempos de calmaria, ele elabora a sua lista de desejos, uma relação de excelentes empresas que ele gostaria de ter na carteira, mas cuja cotação atual ele considera demasiado elevada. Para cada uma delas, ele define os seus níveis de compra-alvo. Quando o mercado cai e os preços atingem estes patamares, ele não sente medo. Em vez de ver uma crise, ele enxerga uma oportunidade de executar o seu plano. Ele age de forma metódica, não por impulso. Isto não é um jogo de azar, nem a tentativa de apanhar a faca a cair. É a implementação fria e calculada de uma estratégia. Se você não possui um plano como este, o melhor é simplesmente manter-se nas compras automáticas de fundos de índice. Mas se estiver disposto a fazer o seu trabalho de casa, a sua devida diligência, o mercado em queda deixa de ser uma ameaça e torna-se um aliado, oferecendo-lhe as melhores empresas do mundo com um desconto colossal. Quando o mercado está em baixa, o número de especialistas e conselheiros explode. Seu colega, o vizinho, o amigo, de repente, todos viram gurus financeiros e começam a distribuir conselhos valiosos. Eu vendi tudo e aconselho que você faça o mesmo. A hora é de comprar ouro. Corra e compre ações desta empresa. É informação privilegiada. Como reagir a isso sob a ótica do estoicismo? Em primeiro lugar, mantenha a calma e escute com cortesia. Discutir é inútil e perda de tempo. Em segundo lugar, passe qualquer conselho que receber pelo seu próprio filtro da razão. Pergunte a si mesmo, em que se baseia este conselho? Ele se encaixa nos meus objetivos financeiros pessoais e no meu perfil de risco? Eu realmente entendo o ativo que estão me sugerindo comprar? Em 99% dos casos, as respostas serão negativas. O estoicismo é a filosofia da autossuficiência. Você é totalmente responsável pelas suas próprias decisões. Transferir essa responsabilidade para o vizinho ou para um guru anônimo da internet é uma atitude, no mínimo, imatura. Use as informações que vêm de terceiros como um ponto de partida para a reflexão, mas jamais como um guia direto para a ação. Seu futuro financeiro pertence apenas a você. E as decisões devem ser tomadas unicamente por você, baseadas na sua própria análise e na sua estratégia pessoal. Isso é a verdadeira independência intelectual. No fim das contas, o objetivo do investidor estoico não é meramente sobreviver a uma tempestade, mas sim sair dela mais forte. O filósofo contemporâneo Nassim Taleb cunhou um termo excelente para isso: antifragilidade. Algo frágil quebra com o impacto. Algo robusto resiste ao choque e permanece intacto. Já o antifrágil melhora ainda mais com o impacto. Como alcançar isso? Em primeiro lugar, construindo um portfólio antifrágil. Isso vai além da simples diversificação. Significa incluir ativos que podem lucrar com o caos. Significa ter uma reserva de liquidez para comprar nas baixas. Significa evitar grandes dívidas que o tornam vulnerável. Mas, o que é ainda mais crucial, é criar uma mente antifrágil. Cada queda de mercado que você enfrenta sem entrar em pânico o transforma em um investidor mais experiente e sábio. Você prova na prática que sua estratégia funciona. Sua autoconfiança cresce e o medo de futuras crises diminui. Você aprende com seus erros e ajusta seu plano. O caos do mercado deixa de ser uma ameaça e passa a ser um campo de treino que forja seu caráter e aprimora suas habilidades. O objetivo não é evitar a volatilidade, mas sim aprender a usá-la em seu favor. Certo, vamos então resumir o que aprendemos hoje. O que é que descobrimos? Investir não é uma corrida de 100 metros num campo minado, mas sim uma longa maratona. E a filosofia estoica é o equipamento mental perfeito para cobrir esta distância. O essencial é mudar o foco daquilo que não podemos controlar, como as flutuações diárias do mercado, para aquilo que está inteiramente sob o nosso domínio. As nossas emoções, as nossas decisões
E a nossa estratégia? Um mercado em queda não é uma catástrofe. É uma parte inevitável do percurso. É um teste de resistência para o seu plano e para o seu caráter. E o mais importante de tudo, é um momento de enormes oportunidades para quem consegue manter a calma e agir de forma racional, em vez de impulsiva. Obrigado por assistirem a este vídeo até ao fim. Espero que vos tenha sido útil. Se as ideias estoicas vos pareceram interessantes, não se esqueçam de deixar um like e de subscrever o canal para não perderem os próximos vídeos sobre investimentos inteligentes. E já sabem, ativem o sininho. Agora, uma pergunta para vocês. Que métodos utilizam para manter a serenidade quando os mercados estão em turbulência? Aplicam algum princípio filosófico na vossa vida ou nos vossos investimentos? Escrevam nos comentários. Terei todo o gosto em ler as vossas histórias e opiniões.